Eu estava olhando uns arquivos do computador e acabei achando um vídeo que foi um trabalho do ano passado, 2021, sobre geopolítica e vacina. Eu achei interessante compartilhar aqui no canal. Foi um trabalho em grupo. Como eu perdi o contato dos meus colegas, eu resolvi tirar a parte deles, né, porque não quero usar a imagem deles sem autorização. Eu fiquei com a parte da geopolítica, eles ficaram com a parte da vacina. Como é uma coisa mais datada, também não é interessante postar aqui, que foi ano passado. Tava lá no comecinho da vacinação. É isso, fique com esse vídeo. Espero que vocês gostem. Boa noite a todos. Vai começar a apresentação falando do tema geopolítica, ciência e vacinação na pandemia. Inicialmente eu tive uma dificuldade para conseguir pensar a relação entre geopolítica e vacinação. Mas foi logo no começo, depois eu percebi que tinha tudo a ver uma coisa com a outra. Eu tenho que começar a apresentação falando do conceito de geopolítica, mas não vale muito a pena porque a gente ia ficar aqui os 20 minutos da apresentação pensando o que é geopolítica. Depois ficaria mais algumas horas, dias, semanas e não ia chegar a conclusão nenhuma. Então bora direto pro concreto. E o concreto é essa pergunta: quantos países soberanos existem no mundo? Você pode pensar que são uns 200 que fazem parte da Assembleia das Nações Unidas. Mas para nossa análise aqui, a gente só vai se tratar de 4 países soberanos. Os Estados Unidos, que é o centro do Império, né? Irã, Rússia e China. Bom, primeiro porque há essa dicotomia de 200 países nas Nações Unidas, mas 3 só soberanos, 4. Bom, porque os Estados Unidos forçam seu interesse sobre as outras nações. Um exemplo clássico foi a prisão de uma empresária chinesa feita pelo Canadá. Ou um outro exemplo também, o Julian Assange no Reino Unido, um jornalista preso. Tá. E por que esses 3 países são soberanos? Porque eles sabem, eles têm a capacidade de dizer o que querem, ao contrário da maioria dos outros países. Tá. Irã, Rússia e China. Vamos começar pelo Irã. Ano passado, antes da pandemia, uma disciplina que eu não lembro qual foi, mas tinha um trabalho interessante, uma proposta de trabalho que seria trazer para a turma um exemplo de notícia e você acha importante. Isso foi em março de 2020. E a notícia que eu ia trazer é o assassinato do general Qassem Soleimani, general iraniano. Mesmo depois de toda essa pandemia, de tudo que aconteceu, ainda seria a notícia que eu ia trazer se tivesse que fazer o trabalho. Por quê? Porque Qassem Soleimani era um general, mas não só um general, como as mídias, os jornais queriam dizer que era como se tivesse assassinado o ministro da Justiça, por exemplo. Mas é justo, um paralelo justo, mas não é suficiente. Porque essa pessoa foi.
um dos principais responsáveis para derrocada do Estado Islâmico na região, que não poderia ser de outra forma, né? Por exemplo, os Estados Unidos não poderiam derrotar o Estado Islâmico porque eles usam os próprios terroristas para desestabilizar os adversários geopolíticos na região. Não à toa, no enterro do Qasem Soleimani, houve uma comoção geral, tanto no Irã quanto no Iraque. E para quem sabe, o Irã e o Iraque não se dão bem, porque um é sunita e outro é xiita. Mas frente a esse fato, todos se uniram para. Tá, mas o que o assassinato de Qasem Soleimani tem a ver com geopolítica e vacinação? Bom, esse assassinato fez com que o Irã se aproximasse cada vez mais da Rússia e da China, ao mesmo tempo que se distanciava cada vez mais dos Estados Unidos. Hoje em dia, o pessoal está tentando reviver um acordo nuclear, vai ser envolveria o Irã e as potências do Ocidente, mas não tem a menor chance disso voltar a acontecer, justamente por causa disso, do assassinato. Ok, mas o que tem a ver a aproximação do Irã com a Rússia e com a China? O Irã é um país muçulmano, de maioria xiita. Além disso, ele é meio que uma sede para o Islã xiita. Então, os islâmicos da, da, da parte xiita do Oriente Médio tem, veem o Irã como um modelo. E a partir disso, existem diversas células xiitas paramilitares que estão espalhadas por toda a região. Isso faz com que a influência do Irã na região seja muito grande e muito importante, o que vai ajudar bastante para o que eu vou falar mais tarde, que é a nova Rota da Seda. Ah, sim, queria trazer um exemplo também do uso de terrorista pelos Estados Unidos. Começou na década de 70, 80 talvez, justamente no Afeganistão, para combater os soviéticos. Tanto que várias análises fazem com que o colapso, um dos principais motivos para o colapso da União Soviética foi a guerra no Afeganistão. E agora os Estados Unidos estão há 20 anos lá também. Com com essas células terroristas, uma integração euroasiática fica muito difícil, porque a região fica extremamente instável. Quando a gente pensa em, em Oriente Médio, a gente pensa nos ataques terroristas, né, que a gente vê na televisão e tudo mais. E essa integração com essa aproximação do Irã com a China pode fazer com que o, a região fique um pouco mais estável, um pouco mais propícia a fazer negócios. Esse foi o primeiro país soberano, o Irã. Agora vamos falar da China. A China dispensa todos os comentários, né? Ele é o principal potência econômica do planeta hoje em dia. Apesar de nominalmente não ter o maior PIB, tem um índice que é mais realista, mais técnico, que é paridade de compra, que faz com que a China seja a principal potência econômica desde 2015. Existe a projeção de superar o PIB, a China superar o PIB dos Estados Unidos em 2028, talvez 2025. Cada ano que passa, essa projeção chega mais perto, diminui. Antes era 2030, agora é 2028.
essa influência econômica, esse poder econômico faz com que esse país tenha influência econômica por todo mundo. Inclusive, a China é um dos principais parceiros comerciais de todo mundo, inclusive da gente do Brasil, mas também da Europa, da Rússia, do Irã, não sei se da Índia também, mas enfim. O Paquistão com certeza é. Uma curiosidade, em 2010 eu acho, Putin fez uma. Putin da Rússia fez uma conferência com as potências europeias, propondo uma integração euroasiática, que iria de Lisboa a Vladivostok, mais ou menos aqui, Vladivostok. Fazer um corredor econômico mesmo, de livre comércio, para aumentar as relações econômicas. Ninguém quis ouvir, ninguém deu bola para Putin naquela conferência. Mas teve uma pessoa que ficou escutando de longe e propôs em 2013 e veio a se chamar aqui no Brasil de Novas Rotas da Seda. Essa pessoa foi Xi Jinping em 2013. Ele fez uma conferência, acho que no Paquistão. Eu acho. Não tenho certeza agora. Enfim, não importa. Ele fez uma conferência no Paquistão para fazer justamente isso que Putin havia proposto naquela conferência. Só que agora, in- integrando não só a Europa e a Rússia, mas também toda a região do Sudeste Asiático, as duas Coreias, até o Japão, e com projeção para ter também aqui no Brasil, né? No Brasil e na América Latina como um todo. Esse nome Novas Rotas da Seda é interessante porque tem raízes históricas. A gente sabe que por volta de 1500 houve um período das grandes invasões, né, que eles chamam de grandes navegações. Começou essa grande invasão. É que nem a Primavera Árabe. Na Primavera Árabe foi genocídio árabe. Destruiu metade dos países da região norte da África e Oriente Médio. As grandes invasões se deu por por um, uma- um interesse de conseguir achar um caminho alternativo ao canal de Suez, como que pronuncia isso? Eu não lembro. A esse canal aqui que outro dia tava entupido. Porque eles queriam uma rota alternativa? Porque vindo por aqui, apesar de ser bem mais curto, eles teriam que pagar pro Império, naquela época, pro Império Otomano uma taxa. Então eles estavam procurando uma rota alternativa e acabaram encontrando a América. Encontrando, entre aspas. E por que eles queriam achar uma rota alternativa para o canal de Suez? Justamente para fazer comércio com a China, com a Índia. Então note a história voltando pro começo. Um ciclo fechando um acidente que causou um acidente, um contingente histórico que causou o, como é que fala? A hegemonia ocidental, a hegemonia europeia, foi justamente invadir e roubar todas as nossas riquezas latinas. Fez com que aumentasse astronomicamente o poder econômico da Europa. Justamente um contingente, porque naquela época, antes de todo o genocídio, todo o roubo, a maior potência econômica era justamente a China e a Índia. Inclusive, eu tenho aqui um vídeo mostrando o progresso do PIB, inclusive paridade de compra, que é aquele teu técnico que eu falei.
E aqui em 1800, a China em primeiro lugar, depois tem o processo de colonização, coloca a Europa como hegemônica. Depois das duas guerras, os Estados Unidos conseguem uma hegemonia incontestável, ao mesmo tempo que a China e a Índia cá embaixo, perdendo dinheiro. O que a Índia sofreu na mão dos britânicos não tá no gibi. E hoje em dia está voltando para como estava antes, né? Incrível, achei essa curiosidade interessante quando eu descobri. Enfim, tava falando mesmo. Ah, sim, das novas Rotas da Seda, das antigas Rotas da Seda, e a invasão da América se deu por causa pelo roubo enfim. Aí agora, em 2013, há uma nova proposta de novas Rotas da Seda, de integração euroasiática, de comércio para desenvolvimento geral do planeta em relações de ganha-ganha. A presença do Irã nessa aliança é fundamental, porque veja como o Irã fica justamente no caminho dessas novas rotas da seda, né? Tá, beleza, agora eu já falei de Irã e de China. Falta a Rússia. A Rússia não é tão poderosa economicamente quanto a China, assim, em termos de quantidade, mas de qualidade é, porque eles têm um domínio tecnológico militar é, completamente de outro nível, de estar à frente, inclusive, dos Estados Unidos, das armas que os russos têm. Mas em termos de PIB, de comércio, não se compara. E assim, e também não se compara com a influência do Irã, porque não é um, não tem influência ideológica que o Irã tem, frente a que o Irã é um país sede da religião xiita islâmica. Então o que a Rússia tem? A Rússia tem diplomacia. Apesar de que na Europa, no Ocidente, entre aspas, como um todo, a Rússia é muito mal vista por motivos que eu desconheço completamente. Não faz o menor sentido a antagonização que o Ocidente faz frente à Rússia. Tudo que der errado no próprio país é sempre a Rússia. É incrível. Em 2016, Trump ganhou a eleição foi por causa da Rússia. Se você tropeça na rua nos Estados Unidos, é culpa de Putin. Não faz o menor sentido. Mas, nessa região do Oriente Médio, da Ásia, da África, na América Latina, a Rússia tem ótimas relações com todo mundo. E isso é muito importante tanto para a China quanto para o Irã. Por quê? Porque o Irã tem péssimas relações com a Arábia Saudita. Por quê? O Irã é, é país sede da versão xiita do Islã, mas a Arábia Saudita é o país sede da versão sunita do Islã. Isso faz com que eles tenham uma rivalidade assim difícil de entender para quem está fora. Assim como o Paquistão e a Índia têm uma relação péssima, apesar de que eu vi um vídeo do, de, um, de um militante do Partido Comunista do Paquistão, ele falando que o pessoal que mora em Paquistão, dessa área verde aqui, tem mais coisa em comum com a Índia, na mesma área verde, do que, por exemplo, o pessoal que não mora nessa área verde, né, mora nessa área cinza. Porque Paquistão era Índia, pra você ter uma ideia. Paquistão era Índia antes, Bangladesh também era Índia. Então eles têm uma relação cultural muito forte, mas a relação geopolítica é muito
muito intensa negativamente. Assim como a Índia e a China. A gente teve visto nas notícias recentemente um conflito na, na fronteira. Isso é, e justamente quem fez o intermediário desse conflito da fronteira foi justamente a Rússia. Então a Rússia funciona como um intermediário para tudo aqui. A Rússia tem boas relações com o Irã, tem boas relações com a Arábia Saudita, tem boas relações com a Índia, com o Paquistão. Ele sempre funciona como um intermediário entre partes conflitantes. Isso é muito importante. Era isso que eu queria falar mesmo. Eu tava lembrando aqui de um caso da Itália, logo na primeira onda. E a Itália foi atingida pelo coronavírus. E houve muita ajuda da China para a Itália, para aquele país. Teve um evento bastante simbólico que aconteceu naquele período que foi, eles tiraram a, a bandeira da União Europeia, colocaram a bandeira da China no lugar, estenderam lá. Eu achei aquilo ali sensacional, simbólico, no nosso prazo como um prelúdio para os novos tempos, né?